São 3 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Essas imagens que nós estamos vendo são ao vivo de Londres. Downing Street, número 10, em Westminster, a casa, a residência e também local de trabalho do primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, desde 1732. As autoridades de saúde começam a falar depois de uma reunião com o primeiro-ministro Boris Johnson e a expectativa de que um novo confinamento seja determinado para o Reino Unido. Vamos acompanhar o que está sendo dito, bem como identificar quem fala nesse instante. The majority of the disease that causes really severe disease is in that age group. And as you can see, that's a smaller area, but again, that has widened very considerably and is going up across the country. Está dizendo que ainda que com foco maior na população mais vulnerável, está subindo o número de infectados de maneira sensível na Inglaterra. Is done as a survey across the country shows that the prevalence of this disease has been going up extremely rapidly over the last few weeks, having been very flat due to the work of everybody in the country. Pesquisas mostrando que nas últimas semanas o crescimento da doença tem sido muito rápido. Around 50,000 new cases a day, and that is rising. Cerca de 50 mil casos por dia e está aumentando. A Inglaterra, o Reino Unido, é o nono país a chegar a 1 milhão de casos. Everyone is still doing. The R is substantially lower than it would have been if people were not doing the social distancing, were not doing all the things in families, in firms around the country. It would be going up much more rapidly than it is at the moment. But there is an increase in virtually every part of the country. O número é muito maior, muito menor, se não tivesse havido cuidado com o distanciamento social, mas sem dúvida nenhuma que ainda é um crescimento muito grande no país. And that is important because it is now at quite a high level, and if things went wrong, the margin of error is very, very small. We have very little headroom. Se as coisas forem mal e errado, a margem de erro é muito pequena. So things are going up across the whole country. A coisa está crescendo de maneira geral em todo o país. It's probably important to think about this in terms of ages. These heat maps go from left to right over time. So the right is the most recent, and from bottom, which is children under the age of 16, up to top, which is people over 60. And as you can see, what happens in every area. Ele está falando de gráficos que estão ali ao lado, mostrando que cresce em todas as divisões de idade, desde os mais jovens, desde as crianças até o topo. So it doesn't remain constrained just to one age group. Não é restrito a um ou outro grupo etário. And those are the people over 60 who, as I say, will translate over time into some cases in going to the NHS. Next slide, please. Agora ele vai pedindo para que se troque os slides. We're now beginning to slides. see this. This is moving over to NHS activity. We're beginning to see this with a rise in the number of hospital admissions in England. E agora está falando sobre o crescimento no número de admissões em hospitais na Inglaterra. There is a rise in virtually every age group in older adults. Basically anyone over the age of 45, there's a rise in number of people going into hospital with COVID over time. Principalmente acima dos 45 anos, havendo uma ida mais forte ao hospital. Next slide, please. If we compare the number of people in hospital at this moment with the first peak of COVID, these are comparando com o número de pessoas hospitalizadas agora com o que foi no primeiro pico. NHS region. Currently, only in the northwest is this coming close to the peak. Somente no Northwest, no Noroeste, que está chegando perto do pico nesse instante. Mas se não for feito nada, os números vão subir e eventualmente vão subir a ponto de bater o pico que foi verificado anteriormente. And therefore, if you look at the NHS as a whole, inpatient beds, dark blue is August, light blue is September. Esse que está falando é o diretor médico da Inglaterra, o professor Chris Whitty. E ele basicamente está dizendo que todo o país já tem uma taxa significativa de aumento nos casos de vírus.
Next slide. Prevalência de Covid tem subido extremamente Looking at rápido nas individual últimas semanas, tem sido NHS hospitals, de maneira, these are eles some dizem hospitals, across the these are the board, hospitals né, with pegando more than todas 100 as faixas, COVID devido às medidas de inpatients. distanciamento This social number will increase que houve na over primavera the e no next, verão, weeks. de maneira a And in green ter are sido hospitals which have afastado got por um below half momento of their previous peak. aquilo que está acontecendo Orange agora, ou seja, is the poderia point ser where pior. they Vamos actually get continuar half acompanhando. the number of people in hospital they had at the COVID peak, and in red is where they exceed Ele está the dizendo number ali of que hospital há um inpatients they gráfico had ao lado at dele, the ele vai peak of the explicando first wave of os this. dados As que you estão see, no gráfico, the dizendo que ali que o progression is steady, pico está marcado em and we vermelho now e have que, several hospitals caso não with haja uma more medida tomada nesse inpatients with instante, COVID than we had during haverá the peak, in spring. uma subida Next slide, a ponto de chegar àquele ponto vermelho de novo. Fortunately, the death rate, although rising, is still significantly below the peak. Ainda que o número de mortos esteja crescendo, está bem abaixo do que era antes. Track the number of people going into the NHS over time with a significant delay, and we're seeing increases now that are quite noticeable in the northwest, Yorkshire and Humber, and the northeast. E ele está descrevendo os lugares em que há os picos de falecimentos mais frequentes desses últimos tempos. Uma explicação anterior que já havia sido passada pelos médicos é que, nesse instante, muitos jovens estão sendo infectados e o número de mortes entre os jovens é menor. Você vê ao lado do Chris Whitty, these are three different ways of looking at it. o primeiro-ministro Boris Johnson or the consensus group from the modelers of the number of people every day e with COVID, o conselheiro científico-chefe do governo, que é esse que fala nesse instante, o senhor Patrick Wallace. Perhaps 500,000 people or more overall with the disease. Next slide, please. The R was relatively flat and below 1. Below the red line means the epidemic is shrinking, above the red line means it's growing. And you can see from August onwards, the R went above 1, the Ele vai explicando os gráficos mais uma vez, utilizando a linha vermelha como limite, justificando as medidas que serão anunciadas em poucos instantes pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Ele, nessa entrevista coletiva, aliás, já havia feito isso em outras oportunidades, dá espaço primeiro às informações técnicas, né? Primeiro o especialista médico, depois o seu conselheiro-chefe científico, apresentam os dados, apresentam os cenários e depois aquilo que foi decidido pelo governo, o governo britânico que se reuniu hoje longamente antes de fazer essa conferência de imprensa. Hoje outros países também já anunciaram medidas mais restritivas. A Áustria anunciou hoje toque de recolher, fechamento de lojas não essenciais, muito embora escolas e jardins da infância continuarão abertos na Áustria. Universidades e escolas de ensino médio passarão a ensino à distância e haverá um toque de recolher na Áustria entre 8 da noite e 6 da manhã. Também estão proibidas reuniões na Áustria entre pessoas de mais de 2 famílias. A França impôs um bloqueio nacional na quinta-feira. As pessoas são obrigadas a ficar em casa, exceto por trabalho essencial ou então por razões médicas. O presidente Emmanuel Macron disse que o país, a França, sim, corre o risco de ser oprimido por uma segunda onda que será mais difícil do que a primeira. A Bélgica ordenou que lojas não essenciais e negócios que oferecem serviços pessoais, como salões de beleza, por exemplo, fechem até meados de dezembro. Qualquer reunião em local público na Bélgica deve ser limitada a partir de hoje a um máximo de 4 pessoas. Supermercados só vendem produtos essenciais. As famílias têm permissão de apenas uma pessoa por vez ir ao supermercado. Férias escolares de outono foram estendidas na Bélgica até 15 de novembro. Na Alemanha também são impostas novas medidas, muito embora elas não sejam tão rígidas quanto nos países vizinhos da Europa. A partir de segunda-feira, restaurantes, bares, academias e teatros serão fechados na Alemanha. A Itália, que foi o epicentro da primeira onda do vírus, também introduziu novas restrições por um mês. Bares e restaurantes na Itália vão fechar às 6 da tarde, mas podem fornecer o delivery. Academias, piscinas, teatros, cinemas precisam fechar na Itália
But mas what you can museus see is the model permanecem suggests abertos. increasing the models. This is a consensus across models. Suggests Band News transmite ao increasing vivo a deaths partir over de the next Londres. 6 weeks, so that by the beginning Explicações do governo of December, britânico the 8th of December, sobre aquilo que deve ser mais uma tomada de medidas, se não radicais, mais duras, com relação à circulação de pessoas no Reino Unido por causa do aumento de casos de coronavírus. Patrick Vallance, que é conselheiro científico-chefe do Reino Unido, vem ainda dando mais explicações a respeito dos gráficos que estão ali ao lado. E ao lado dele também está o primeiro-ministro Boris Johnson, que deve fazer, então, o anúncio das medidas em seguida. Um pouco antes do Sr. Patrick Vallance, do Dr. Patrick Vallance, falou o diretor médico da Inglaterra, Chris Whitty, que anunciou que todo o país, virtualmente todo o país, tem uma taxa significativa de aumento de vírus. Se não fizermos nada, os hospitais excederão o pico, ou seja, entrarão em colapso na primavera. Lembrando que na Europa nós estamos indo, nesse instante, para o inverno. Ou, perdão, para o inverno. Para o inverno. Aqui é que nós vamos para o verão. O professor Whitty também disse que há muito pouco espaço quando se trata da disseminação do vírus para tomar medidas ou não. O vírus não está restrito a uma faixa etária, se espalha para todos os grupos de mais idade, inclusive pessoas de 60 anos, e há um aumento em internações hospitalares na Inglaterra em praticamente todas as faixas entre os adultos mais velhos. And the currently available get breached a little bit earlier. So this is a picture of what the NHS pressures would look like under the Então isso, diz o conselheiro científico Patrick Vallance, é um quadro da pressão que está sendo exercida sobre o serviço público de saúde. Vamos ouvir agora o primeiro-ministro britânico. Look, I'm afraid no responsible Prime Minister can ignore the message of those figures. And when I told you 2 weeks Nenhuma ago that we pessoa were responsável que pursuing esteja aqui na a função de local primeiro-ministro and a pode regional approach to deixar de lado tackling this essas virus, impressões e essas I believe informações que then, nós I recebemos. still believe passionately that was the right thing to do. Acredito que é a Because coisa certa a we know the fazer. cost of these restrictions, the damage they do, the impact Sabemos que on jobs essas and restrições on têm impacto livelihoods em and on people's empregos mental health. And e também no one até wants to be na cabeça imposing das these pessoas. kinds of measures anywhere. And we didn't want to be shutting businesses, pubs, restaurants in one part of the country where incidence was very E a gente não quer fechar low, when the pubs, vast restaurantes e bulk of bares the numa parte infections do were taking país. place elsewhere. And our hope was that by strong local action, strong local leadership, we could get the rates of infection down where the Acredito que disease pelas was surging. atitudes mais firmes das autoridades locais, a gente possa I want to thank ter esse tipo de who've been putting up with these atividade restrictions, controlada. In their areas for so long. I want to thank local leaders Quero agradecer aos líderes locais, and local communities, because as you can see comunidades from locais. some of those charts, you know that the R has been kept lower than it would otherwise have been, and agradecendo porque eles mantiveram a situação relativamente sob controle. Se não fosse assim, poderia estar ainda pior. E eles podem tomar medidas mais pragmáticas em locais. Temos que ter humildade perante a natureza e diante desses quadros. Much of Europe, the virus is spreading even faster than the reasonable worst case scenario. O vírus está se espalhando pela Europa de maneira ainda mais rápida do que o previsto num cenário médio. Unless we act, we could see death in this country running. E a não ser que a gente haja, a gente vai ver um aumento no número de mortes nesse país. Bigger than the one we saw in April. E pico ainda maior do que aquilo que nós vimos em abril. Incidence was so low, and still is so low. It's now clear, though, that the current projections mean that hospitals in the southwest will run out of capacity in just a matter of weeks.
É claro que pelas projeções Let me explain hospitais do why sul the overrunning do país of the NHS estarão em colapso, would estarão be chegando a no medical pico em questão de and semanas. a moral disaster beyond the raw loss of life, because the huge exponential growth in the number of patients, by no means all of them elderly, by the way, Número would mean that com doctors and crescimento nurses exponencial, would be forced inclusive dos mais to velhos, choose principalmente which dos mais patients velhos, to treat, who would get oxygen and pressiona os who médicos a tomar decisões como quem é que vai ficar internado, quem é que vai tomar and doctors and oxigênio. nurses would be forced to choose between saving COVID patients and non-COVID patients. And the Tem que sheer salvar weight of COVID aqueles que demand têm doenças would mais mean depriving que têm comorbidades ou não. thousands, if not millions, of non-COVID patients of the care they need. And it's crucial to grasp this, that the general threat to public health comes not from focusing too much on COVID, but from not focusing enough, from failing to get it under control. A coisa precisa ficar clara que não é o problema não é só focar no Covid, mas sim é deixar de prestar atenção no todo, para que outras doenças também não tenham For the espaço. first time in our lives, the NHS will not be there for us and for our Corremos o families. risco de, pela primeira vez na And nossa even vida, o if Serviço Público de I Saúde could não está now lá para nos ajudar. double capacity overnight. And obviously Não I'm dá para proud that dobrar a we have capacidade massively dele de uma increased capacity. noite We para do have outra, de um dia the para o outro. Nightingales. We've got 13,000 more nurses now than we had last year. We've got many more doctors. Ano passado nós But it usamos still 30 mil would not be enfermeiros enough, a mais, mas não haveria because número the virus is suficiente. doubling faster Porque o than we can número, conceivably o vírus add vai se capacity. duplicando And so com now muita is the rapidez. time to take action because there is no alternative. And from Precisamos Thursday until tomar a the start ação, of December, senão you as must coisas stay vão at ficar home. fora do You controle. may only leave home for specific reasons, including for education, for work, let's say if you cannot work from home, for exercise and recreation outdoors with your household or on your own, with one person from another household, for medical reasons, appointments, and to escape injury or harm, to shop for food and essentials, and to provide care for vulnerable people or as a volunteer. I'm afraid non-essential shops, leisure and entertainment venues will all be closed. Está dizendo Though que click and collect lojas services não can essenciais continue, estarão and fechadas, essential shops will remain open, so there's no need. mas os essenciais ficarão abertos. Pubs, bars, restaurants must close except for takeaway and delivery services. Restaurantes, bares e pubs precisam fechar, a não ser que seja para takeaway, né, para você buscar sua comida. In the construction and manufacturing sectors. Single adult households can still form exclusive support bubbles with one other household, and children will still be able to move between homes if their parents are separated. Se os pais são separados, as crianças podem se movimentar entre uma casa e outra. You should be especially careful to follow the rules and minimize your contacts with others. I know how tough Preste atenção às shielding was, regras e and minimize we os will not contatos ao ask people máximo. to shield again in the same way, but we are asking those who are clinically extremely vulnerable to minimize their contact with others and not to go to work if they are unable to work. Se você não I'm under puder no trabalhar de illusions casa, about how deixe de difficult ir this will trabalhar. be for businesses which have already had to endure such hardship this year, and I'm truly, truly sorry for that. Eu me That's why desculpo we're por going to isso. extend the furlough system Lamento isso through também. November. The furlough scheme was a success in the spring. It supported people and businesses in a critical time. We will not end it. We will extend furlough Isso vai até until 1º de December. dezembro, mas se There necessário will be some for, differences compared to vamos last. estender. These measures above all will be time limited, starting Thursday, the 5th of November. They'll end on Wednesday, the 2nd of December, when we'll seek to ease De 5 de novembro going back into a the 2 de system on a dezembro. local 2 de and a dezembro. Essas regional medidas basis, estarão according to the latest em vigor. data and a partir de trend. quinta-feira. Christmas is going to be different this year. Natal vai ser Very diferente different. esse ano. But it's my sincere hope and Mas a belief minha that by taking esperança tough sincera action now, we can allow families across the country to be together. de que a gente vai My fazer o priority, máximo para não our deixar as priority pessoas remains keeping separadas de people suas famílias. in education, so Natal. childcare, early years settings, schools, colleges and universities
will all remain open. As Our escolas e senior universidades vão clinicians continuar advise that abertas. School is the best place for children to be. Que as escolas são We os cannot melhores let this locais para virus que as damage crianças our estejam. children's futures even more than it has already, and I urge parents to continue taking their children to school, and I'm extremely grateful to teachers. Peço às crianças que continuem, aos pais que continuem levando suas crianças à escola, e estou muito agradecido aos professores pelo trabalho deles nesse instante. That we keep provision for non-healthcare groups going. So, please, and this is really important. Unless your clinicians tell you otherwise, you should continue to use the NHS, get your scans, turn up for your appointments, and pick up. A não ser que seu médico diga o contrário, você deve continuar indo ao serviço de saúde, nas suas consultas e nos seus exames, fazendo tudo que o médico determinou, a não ser que ele diga o contrário. Nós estamos protegendo o serviço público de saúde para você. On Wednesday, Parliament will debate and vote on these measures, which, if passed, will, as I say, come into force on Thursday. We've updated the devolved administrations on the action we're taking in England and stand ready to work with them on plans for Christmas and beyond. Estamos tomando essas medidas em toda a Inglaterra e pretendemos fazer com que elas, à medida do possível, não atinjam o período de Natal e adiante. As we come together now to fight this second wave, I want to say Vamos nos juntar para something lutar about contra essa the way segunda ahead, onda. because people will reasonably ask, when will this all end? E as pessoas vão, de maneira muito tranquila, perguntar quando é que isso vai acabar. And better by the spring. E eu tenho grau de convicção que pela primavera as coisas estarão melhores. And the realistic hope of a vaccine in the first quarter of next year. Porque também temos a esperança baseada em informação de que a vacina vai surgir no primeiro trimestre do ano que vem, primeira parte do ano que vem. Turnaround tests. Tests that you can use yourself to tell you whether or not you're infectious and get the result within 10 to 15 minutes. E agora está falando de testes que serão distribuídos, que vão dar resultado, né, positivo ou negativo, de 15 a 20 minutos. Infectious people, but to drive down the disease. And so over the next few days, weeks, we plan a steady but massive expansion in the deployment of these quick turnaround tests, applying them nas próximas semanas, in an ever-growing number of situations, pretende fazer com que esses testes rápidos cheguem o mais rapidamente possível em todo o país. To testing whole towns and even whole cities. E nós vamos testar vilarejos e, se possível, cidades inteiras. The program will begin in a matter of days. Esse programa vai começar em questão de dias. Public health directors, organisations of all kinds, to help people discover whether or not they're infectious, and then immediately to get them, to help them to self-isolate. A comunidade médica como um todo, as associações, fazer com que as pessoas se descubram rapidamente que estão infectadas e tomem as medidas imediatamente. May be pretty uniformly gloomy about the immediate options that we face. Comunidade científica, e ele olha para os lados, né, para os seus assistentes científicos, diz que eles estavam muito pessimistas com relação a outras medidas. Devemos tomar isso rápido. Não vamos de novo para o lockdown completo, de completa escala, ele usa esse termo. I'm afraid from Thursday the basic message is the same. Mas a partir da quinta-feira a mensagem é basicamente a mesma. Fique em casa. Lave as mãos. Mantenha a distância. E agora ele vai abrir para perguntas. E em mais alguns instantes a gente vai fazer contato com os nossos repórteres em Londres, com os nossos correspondentes da capital britânica, para que eles também tragam as impressões e aquilo que está sendo sentido na Inglaterra. Desde de manhã praticamente já havia essa informação de que esse anúncio viria. Lockdown parcial, portanto, para Inglaterra. Mais cedo, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda também já haviam anunciado medidas
do mesmo sentido. O primeiro-ministro Boris Johnson diz que é uma abordagem, repetindo o que ele falou basicamente, que é uma abordagem pragmática, direcionada, mas que o vírus está se espalhando mais rápido que no pior cenário possível que havia sido desenhado. Nenhum primeiro-ministro responsável pode ignorar as mensagens das figuras, dos números que nós estamos recebendo, e, ao mesmo tempo, ninguém quer impor esse tipo de medida em lugar nenhum, disse Boris Johnson. O governo tentou, o quanto pôde, evitar o bloqueio nacional, evitar o lockdown completo. O Partido Trabalhista tem solicitado isso e o governo tentou evitar. Mas nos parece que Boris Johnson teve que tomar as medidas, às vezes até contrário às suas vontades, ou seus desejos e inclinações políticas, diante do que ele chamou de figuras, números muito expressivos. Ele também diz que espera que ele esperava, aliás, que uma forte ação local pudesse reduzir a infecção nas taxas em áreas específicas. Isso de fato aconteceu, mas que a segunda onda chega de uma maneira pior do que aquela que estava sendo prevista pelos especialistas britânicos. Há algumas exceções, por isso que ele chama de lockdown parcial. As pessoas vão poder deixar suas casas em Londres e em toda a Inglaterra para estudar. Não há um fechamento de escolas e universidades. Para o trabalho, se você não puder trabalhar de casa, ou seja, não há vedação completa para o trabalho, mas há uma solicitação, um pedido para que quem possa trabalhar em casa. Da mesma maneira, há exceção, mas com um pedido de, eles chamam restraint, com controle, com cuidado, para exercícios e recreação ao ar livre. Também estão liberadas ou liberados os deslocamentos por razões médicas, para compra de comida e itens essenciais, e também no caso de você ter que cuidar de outras pessoas, não necessariamente ser um cuidador, ser um enfermeiro, ser um técnico de enfermagem, ser um acompanhante de idoso, ser uma babá. Mas caso você tenha um pai ou uma mãe que vive em uma casa de idosos, ou então vive em outra residência, um tio ou uma tia que precise desse tipo de apoio, isso também será permitido na Inglaterra. Lanchonetes poderão permanecer abertas, mas pubs, bares e restaurantes vão fechar. Lojas essenciais continuam abertas, por isso, está enfatizando Boris Johnson, não corram para estocar comida ou outros bens em casa. Locais de trabalho devem permanecer abertos para aquelas pessoas que não podem trabalhar em casa. E, basicamente, o pedido, como ele disse, é que as pessoas se protejam da mesma maneira que já está sendo pedido. Está escrito, inclusive, nesse púlpito, esses 3 púlpitos onde falam as autoridades. Lavar as mãos, manter a máscara e distanciamento social. Medidas na Inglaterra indo do dia 5, agora, quinta-feira, até o dia 2 de dezembro. E ele terminou dizendo que procuraremos amenizar as restrições, voltando ao sistema de camadas em base local e regional, de acordo com os dados e tendências mais recentes. Autoridades britânicas, portanto, confirmando o lockdown, o confinamento parcial para a Inglaterra. Mais cedo, Escócia, País de Gales e Irlanda já tinham anunciado medidas parecidas. A França anunciou também um lockdown parcial na quinta-feira. A Alemanha, a mesma coisa no mesmo dia, quinta-feira. A Espanha anunciou medidas mais restritivas ontem. A Áustria hoje. A Grécia hoje. E a Itália também já anunciou medidas mais restritivas. A Itália, que foi o epicentro da primeira onda, introduziu 1 mês de novas medidas, não há o fechamento como em Londres, ou como na Inglaterra, melhor,
de bares e restaurantes o tempo inteiro, mas o fechamento a partir das 6 da tarde. Academias, piscinas, teatros e cinemas estarão fechados na Itália, mas os museus permanecem abertos. Nesse instante está havendo o jogo do Campeonato Italiano de Futebol. Aliás, quem está transmitido é o Datena na Band. Datena, Neto e Rafael Oliveira estão transmitindo o jogo na Band. Agora, quando eu estava vendo lá, estava a Inter perdendo por 2-1 do Parma de maneira surpreendente. E amanhã ainda há jogo marcado. Band Esportes vai transmitir, inclusive eu estarei lá a partir das 2 horas da tarde. Tem Napoli e Sassuolo. Mas estamos na expectativa de que novas medidas possam ser anunciadas com relação a esses campeonatos europeus que estão em pleno desenvolvimento. Na Alemanha havia a possibilidade de algum público, será fechado para o público, mas o campeonato continua. A Itália não abriu para o público, a Itália abriu apenas para 1.000 pessoas convidadas das equipes. Até esse momento é o que continua valendo. E outros países que têm futebol funcionando, como a Inglaterra, o Reino Unido, a Premier League, a Espanha, e a própria Champions League, que ficou paralisada o ano passado a ponto, na temporada passada, ao longo desse ano, a ponto de precisar modificar suas finais. Nós vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. O Natal será talvez muito diferente, disse agora há pouco Boris Johnson, mas é minha sincera esperança e convicção de que, tomando medidas firmes, podemos permitir que as famílias de todo o país fiquem juntas. É o que diz o primeiro-ministro. Nós estamos acompanhando ao vivo a entrevista coletiva, antes o anúncio formal feito pelo primeiro-ministro britânico, também 2 autoridades da área de saúde, a respeito do bloqueio, lockdown parcial que está sendo anunciado para a quinta-feira desta semana na Inglaterra, indo até o dia 2 de dezembro. Parcial, porque, por exemplo, faculdades e universidades permanecem abertas. Não podemos permitir que esse vírus prejudique o futuro de nossos filhos. E as escolas são o melhor lugar para as crianças, disse Boris Johnson. A entrevista continua, são já aproximadamente 30 minutos, cerca de, talvez um pouquinho mais, explicações sendo dadas pelas autoridades de saúde e a máxima autoridade da Inglaterra, que é o primeiro-ministro. Há, nesse instante, registrados pela Universidade Johns Hopkins e também confirmados pelo Sistema Público de Saúde da Inglaterra, cerca de 46 mil mortos e 1 milhão de casos de coronavírus. É o 9º país a chegar a esta triste marca. Abrindo aqui as informações de Johns Hopkins, que é uma universidade que desde o início, uma universidade norte-americana que fica ali em Maryland, desde o início ela tem feito esse acompanhamento e essa totalização de dados. Já 1.192.369 pessoas morreram. O país que tem mais mortos segue sendo os Estados Unidos, 230 mil. O Brasil vem a seguir, com 159.477 casos. Depois vem a Índia, o México e o Reino Unido em número de mortos. Em número de casos, Estados Unidos em primeiro com mais de 9 milhões, a Índia com mais de 8 milhões, Brasil com mais de 5 milhões, Rússia, França, Espanha, Argentina, Colômbia e agora Reino Unido com mais de 1 milhão de casos.